Vamos ao texto, pessoal. Nós estamos nesse mês estudando o livro de Esther. Como a Joyce falou na semana passada, a gente já estudou esse livro há um tempo atrás, retornando a ele agora, mas com uma nova visão, uma nova perspectiva. No capítulo 4, o versículo de 1 a 14. Para vocês não cansarem da minha voz, vamos fazer uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja estará lendo os pares. Esther 4, estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. Vamos lá? Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e, saindo pela cidade, clamou com grande, amargo clamor. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo o seu motivo. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Tomou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, e a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não te imagines que, por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Amém. Vocês lembram da mensagem do domingo passado? Ainda está fresquinha na mente de vocês? O que foi falado? Foi falado sobre eu não posso nem falar uma treta, por quê? Era só da parte de Amã, né? Ele ficou bem chateado, porque o rei, Assuero, tinha dado alguns privilégios para ele. E todo o povo, quando via Amã, prestava reverência, sendo que existia um povo ali que não fazia isso, que eram os judeus. Povo que não presta referência a outros povos, pessoas ou símbolos. Isso você já viu na Bíblia. Com Daniel, lembra de Daniel e os seus 3 amigos de nome complicado, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eles também não se curvavam. E novamente isso aparece na Bíblia. Então podemos ver que os judeus tinham suas convicções bem amarradinhas, né? Então eles não prestavam reverência ali naquele local. E Amã ficou bem chateado com isso. E aí ele aproveitou uma das oportunidades que ele estava com o rei e meio que fez a delação premiada, né? Ele chega para o rei e fala sobre, na verdade, as pessoas ali contam isso para Amã, e Amã vai ao rei e oferece riquezas ao rei, a fim de que ele levantasse um decreto para que todos os judeus ali daquela região fossem exterminados. Foi tratado tudo isso no domingo passado, todas as questões referentes a esse texto, e chegamos ao capítulo 4, após esse decreto, né? Imagina você, para a gente iniciar, se você recebe essa notícia, esse ano vocês vão ter aí mais ou menos uns 10 meses, 10, 11 meses, e depois disso toda a população do Rio de Janeiro vai ser exterminada. Imagina isso. Como é que você ficaria numa situação dessa? Muitos se organizariam para tentar fugir, outros, com certeza, a tristeza ia tomar conta, e eles ali, naquele tempo, eles tinham o costume de, em situações como essa, de grande agonia e coisas parecidas, se vestir de cinza e saco de pano, né? Aí eu fui na Bíblia
e busquei 3 passagens que também isso ocorreu, essa questão dessa vestimenta, rasgar suas vestes e usar o saco de pano, né? A primeira que eu encontrei lá, 2 Samuel 3,31. Essa atitude de rasgar as vestes e o saco de pano, nesse texto tem a ver com momentos de profunda tristeza e angústia. Ocorreu quando Abner é assassinado e Davi fica angustiado com aquilo. Então ele ordena para o povo que todo mundo rasgue suas vestes e se vistam com sacos de pano. Então, isso pode ser feito, pode ocorrer em momentos de profunda tristeza ou angústia. Um outro texto que eu encontrei foi em Lucas 10:13, que seriam momentos de arrependimento. Aí Jesus fala para o povo, que ele citando outros povos, que eles precisariam rasgar suas vestes e se vestir de saco de pano a fim de mostrarem arrependimento por suas atitudes. E o último que eu encontrei é momentos de humilhação. Lá em Salmos 69, no versículo 11, Davi fala, né, que seus inimigos estavam humilhando ele, estavam afrontando ele, e aí ele também rasga suas vestes e se veste com um saco de pano. No nosso caso aqui, tem mais a ver com o primeiro momento, que é de profunda tristeza e angústia que Mordecai e o seu povo estavam sentindo, porque eles tinham uma sentença de morte, que brevemente poderia acontecer. E aí o que ele faz? Se a gente pegar os textos anteriores, os capítulos anteriores, ele tinha o costume de ir no pátio, e aí ele conseguia no pátio também observar a sua sobrinha. Vou abrir um parênteses aqui. O texto lá no capítulo 2 fala que a gente ouve muito falar de ser tio dela, né? Na verdade, parece ser primo, um primo mais velho que cuidou dela, né? Mas aí eu não vou entrar nesse detalhe mais a fundo. Mas se vocês quiserem entender isso, no capítulo 2 fala sobre isso, né? Ela era sobrinha de um tio dele. Sobrinha do meu tio é minha prima, né? Mas vamos tratar como tio para a gente manter sem levantar essa discussão que para o texto não é necessária. Então ele vai lá, ele tenta ir de novo no pátio, quem sabe ele já estava pensando aí em ver a rainha e falar sobre a situação que o povo estava, né? Mas ele não consegue entrar. Naquele tempo, uma pessoa maltrapilha não conseguiria entrar, passar da porta do rei, né? Então ele fica ali na porta e eu acredito que como ele toda vira e mexe estava ali para observar a sua sobrinha, a sobrinha às vezes também olhava o Mordecai andando por ali. Ela não podia falar que ele era seu tio, mas observava, né? E pelo estado dele, ela saberia se as coisas estão bem ou ruins. Então, eu acredito que ela tenha olhado e viu, meu tio está tão maltrapilho, e ela se preocupa com isso, né? Quem não se preocuparia em ver um parente seu todo surrado, usando o tal do saco de pano, né? Então ela manda um dos seus servos lá com roupas limpas para ele se trocar. Ô tio, tá queimando meu filme, tá todo sujo aí, entendeu? O povo judeu sabe que eu sou judia, né? Então, de repente, estou fantasiando aqui, mas ela, de repente, no seu íntimo, estava pensando assim, né? Meu tio não pode andar maltrapilho assim. Então, ela manda as roupas para ele e ele rejeita. Rejeita e manda devolver. E aí, de novo, ela pega e fala, ele mandou devolver, volta lá e vê o que está acontecendo. O Mordecai faz Esther saber das coisas que tinham acontecido, né? Ele dá uma cópia do decreto, pede para levar para ela, e ela passa a saber tudo que estava acontecendo. Mordecai meio que pede para que ela interceda pelo povo, né? Ela começa a pensar e fala, é complicado uma situação dessa. Por que é complicado? Existia lá nos primórdios uma lei que dizia que não é qualquer um que pode chegar para falar com o rei. Vou novamente parar aqui para lembrar que da época que a gente teve o primeiro estudo, a primeira série de mensagens sobre Esther, o Davi, o missionário Davi, ele comentou, para quem fica às vezes meio perdido, eu gosto muito de ver alguns filmes para ter ideia de como funcionava naquela época.
E um filme que mostra Assuero é aquele filme 300, que é de Esparta, né? E tem o Xerxes, que é interpretado pelo Rodrigo Santoro, aquele é o Assuero, entendeu? Então, quando você vê 300 novamente, você fala, legal, olha lá, Assuero ali, o povo já vai olhar para você, pô, esse cara sabe, né? Mas Assuero e Xerxes são a mesma pessoa, e ali o filme até relata, uns dizem que é lenda, outros dizem que é verdade. Assuero tinha conquistado vários, no início do livro, lá em Esté 1, fala dessas conquistas de Assuero, né? Uma das resistências que ele encontrou foi na Grécia, né? É o que trata o filme, que vocês podem ver aí depois. Assuero estava ali 30 dias sem conversar, sem chamar Esther. E ela viu isso como uma dificuldade, né? Porque se ela simplesmente fosse lá e falasse com o rei, ela poderia morrer. O nosso texto tem mais um versículo que é quando Mordecai chama a atenção de Esther. Ele fala para ela, Esther, tá bom, você pode até não querer ajudar o povo, mas em algum momento pode acontecer de descobrirem quem você é. E você vai morrer também. Sua família já vai estar toda exterminada. E mesmo assim, é um livro que não fala literalmente de Deus, mas a gente acredita que tudo isso é a mão de Deus, organizando tudo para novamente livrar seu povo. Então ele fala que mesmo assim, há de se levantar alguém para livrar o povo. E esse é o texto que a gente tem hoje. E aí a gente começa pensando na seguinte coisa. Nós falamos na semana passada sobre a questão da perseguição, né? A perseguição agora já está no nível bem mais alto, um nível fatal, né? O que acontece? A gente viu a questão da preocupação, da agonia de Mardoqueu, e agora ele tem que arrumar um jeito de salvar o povo. Ele pensa na questão de Esther. Ele vai a Esther, ele argumenta aí um fato interessante que eu vi aqui. Assuero era casada com uma rainha chamada Vasti. Nessa semana eu lendo e vendo alguns vídeos sobre o texto de Esther, a gente nota que o rei Assuero, ou Xerxes, como preferirem, era um rei ostentador. E os dois primeiros capítulos mostram isso com muita ênfase. De festas que duravam semanas, e ele gostava de mostrar todo o ouro, tudo que ele tinha. Era um ostentador e gostava de se gabar daquilo que ele tinha. E ele tinha uma esposa chamada Vasti. E em certa noite, ele bebendo muito lá com seus amigos, ele quis mostrar a Vasti. Assim, mostrar toda a sensualidade, toda a beleza dela. E Vasti, nesse momento, ela não quis. Ela deve ter notado o pensamento do rei, ela não quis ir lá aparecer, se mostrar para aqueles homens. E aí o rei ficou muito chateado com isso, chamou seus conselheiros e Vasti é destronada, né? Ela sai do posto de rainha, tempo eles se reúnem novamente e fazem um concurso de beleza para escolher uma nova rainha. Esther era criada pelo seu tio, como eu falei, e seu tio leva ela para esse concurso. E aí o rei se encanta com Esther, e Esther passa a ser a nova rainha. Então, assim, imagina, Esther foi criada pelo seu tio, de repente uma infância difícil, e agora ela é uma rainha com toda aquela riqueza, né, que uma rainha tem, e se você ver lá nos capítulos anteriores, o rei tinha muita coisa, muita terra, muita riqueza. Então, quando Mordecai, eu pensando, eu acho que eu não vi ninguém falar nesses termos, eu acho que pesou isso para Esther na hora que Mordecai vem com o decreto e ela vê aquele decreto, né? Porque ela coloca um peso ali, você vê que ela fala de que há muito tempo ela não vê o rei, mas acho que naquele momento está um monte de coisa pensando. Ela poderia morrer e não ajudar o povo. E além de morrer, ela perderia um monte de benefícios que ela tinha. E aí uma pergunta que eu te faço, assim, estamos iniciando 2018, a gente passa por perseguições, mas existem situações na nossa vida que a gente prefere ficar na zona de conforto, não é? Aquela discussão no trabalho, aquela coisa que se põe na sua frente, que você deveria tomar uma posição, e você fala, quer saber? Eu vou ficar no meu cantinho aqui, e eles que se matem. Quantas vezes isso acontece? Ou na nossa família, quando
algum irmão está discutindo e a gente não quer se meter. A gente quer ficar na nossa e o que acontecer, aconteceu, não vai te afetar. E eu vejo meio que inicialmente ter assim, ela não ligando muito. E aí, num segundo momento, ela já se utiliza da lei para, de repente, não ir. Julgar Esther por isso é muito fácil, né? Quero ver você com a conta toda cheia e se você tiver que tomar uma decisão que você perderia, de repente, tudo. E não só tudo, você morreria. Esther também é humana, né? É complicado a gente pensar Esther assim como uma pessoa que inicialmente teve medo, porque nós temos esse medo e esse medo corre durante toda a nossa vida, né? Mas aí, Mordecai pega e faz o quê? Ele lembra ela que ela é judia e que ela omitia isso, né? Ele fala da questão que em algum momento ela vai morrer. E assim, vamos dizer que a Amã descubra que ela era judia. Fatalmente ela iria morrer. Ela enganou o rei. Ela omitiu a sua descendência, né? Irmãos, a gente vive num tempo que todo dia tem colocado à nossa frente ideologias que nos confrontam quanto à nossa descendência. Eu estou olhando aqui para a Bia, eu lembro uma vez que ela pregou e falou sobre a questão de sermos estrangeiros nessa terra. Nós vivemos para proclamar o reino de Cristo e já iniciamos a viver esse reino nesse momento. Tanto na política como... A política hoje em dia está bem forte isso, né? Mas no nosso convívio com nossos amigos, o cristianismo tem sido confrontado, né? Com vários princípios. E o que a gente observa? A gente tem colocado a nossa visão cristã frente a essas discussões? Ou a gente tem, não, eu vou ficar na minha, o que for, eu não vou discutir sobre essas questões. E pior, irmãos, e aí é uma coisa muito grave que a gente tem notado, cristãos que pegam essas ideologias que nada tem a ver com o evangelho e meio que dão um jeito de incluir ela no evangelho, né? E isso é muito complicado, porque se a gente pega essas ideologias, coloca à frente de Cristo e à frente do evangelho, com o passar do tempo elas vão tomar a preferência em nossas vidas. E aí a gente vê muitos irmãos nossos, quer que seja que convive conosco ou que a gente observa pelas redes sociais, estão bem mais preocupados em defender questões políticas, até questões esportivas, que fazem até que a gente não lembre que esse irmão é cristão. Às vezes acontece com a gente de estar discutindo coisas que, se você parar e pensar, será que isso tem a ver com os meus princípios? Essa ideologia tem a ver com o que eu acredito? Mas a gente, para ficar bem com a galera, a gente acaba aceitando e isso acaba passando a ser uma referência para nós. Irmãos, o que a gente aprende nesse texto que, como cristãos, a gente tem que tomar um posicionamento. Às vezes alguém vai lembrar a gente, né? Mas você não é cristão? Vai ter um Mordecai na nossa vida, né? Que vai lembrar, você está defendendo isso? Ou você não vai tomar uma atitude? Você não é cristão? Mesmo se a gente não tomar atitude, a gente tem que lembrar que fazer uma reflexão que Deus tem nos colocado em diversos lugares, que a gente não entende às vezes. A gente está no trabalho, aparece uma situação e você pensa, qual é o meu papel nessa discussão, nesse conflito? Deus tem nos colocado para ser mediadores e mostrar a luz dele em várias situações. E o que ele não quer é que a gente faça inicialmente como Esther, que pare e pense, coloque na balança qual o benefício que eu vou ter. Porque se a gente se calar, Deus não vai deixar de fazer o evangelho expandir, porque você não quer pregar, você não quer ser um verdadeiro cristão. Ele vai levantar outras pessoas. E aqui nesse caso, Mordecai fala isso para Esther. O nosso desejo, o que eu entendi do texto, é que a gente deve sim, em situações como essa, interceder para que o verdadeiro evangelho seja visto pelas outras pessoas, independente da situação que isso vai levar.
Eu poderia aqui continuar o texto, mas aí, pessoal, não é Netflix, não vem com todos os episódios da série para a gente notar. A gente vai ter que esperar uma semana para ver o que vai acontecer. Mas o que eu deixo para a igreja, o desafio, é que durante a semana, busque lembrar em quais situações você tem sido confrontado a tomar uma posição frente às dificuldades que aparecem e como você trata elas mediante ao Evangelho. Reflita sobre qual posicionamento que você tem tomado nesses casos.